Quando eu tava no Só Pra Contrariar, o Fernando sempre falava assim, quando chegava o Só Pra Contrariar, falava, acabou de chegar a roupa nova do samba. O que eu pude acompanhar de sessão de coisa do Alexandre Pires gravando no estúdio, ele tinha um colchão pra ele no estúdio. Né? Eu tenho, nos últimos anos, algumas experiências um pouco ruins em relação a músicos que não chegaram preparados para poder gravar. Se você não coloca a sua personalidade, você não coloca aquele ponto que eu falei lá no início, verdade no seu trabalho. Ele vive há mais de 2 décadas dentro do coração da indústria musical. É o cara que já tocou com Só Pra Contrariar, Alexandre Pires, Seu Jorge, Cléo Pires e muitos outros gigantes. Fez parte da trilha sonora da novela Bela, A Feia. Participou de projetos internacionais ao lado de integrantes do Cunha Extravaganza, Angra e Malta. Produziu músicas premiadas e hoje é artista endorser da Casio, uma das marcas de teclados mais respeitadas do planeta. Gregory Júnior é a ponte entre o talento e a estratégia que faltam em muitos artistas. E hoje ele abre a caixa preta do que realmente faz um artista crescer. É isso aí, rapaziada. Vocês viram o currículo do cara, né? Hoje eu acho que eu não vou falar nada. Vou ficar quietinho, vou só aprender aqui, porque o cara é fera. Então, galera, seja muito bem-vindo ao Pode Viver de Pagode. Um episódio, um podcast que a gente fala de como viver sem empresário mágico, sem hit nacional e o que mais, Vini? Vou sempre levar pra você agora essa pergunta. Com muita estratégia. Você viu a estratégia, né, que eu jogava pra você tá devolvendo pra mim. Então, gente, aqui a gente fala de base, aqui a gente fala de estratégia, de planejamento, de crescimento. E aí, a gente, ao longo do papo, vai passar, né, o nosso e-book aí. Acabou a gracinha, né? Agora não tem mais e-book de graça, galera. É, isso aí. Mas vamos fazer o seguinte, não tem de graça, mas tem 50% de desconto. Tá bom. Se você curtir alguma ideia que esse cara aqui vai dar uma aula, ele já vai apresentar ele aqui para vocês, é só escrever na plataforma que você estiver assistindo, que a gente vai liberar um cupom de desconto para você pegar o nosso e-book com 50% de desconto. E sobre a nossa mentoria, nossa primeira turma já fechou, né? Já fechou a primeira turma, não. Fechou as inscrições para a primeira turma, né? A gente vai começar, já está entrevistando a galera, a gente está selecionando de 3 a 5 artistas para mentorar, e em breve a gente vai abrir mais uma turma. Mas você já pode se inscrever, tá no link aqui da descrição da plataforma que você estiver assistindo. E falando em plataforma, se você está no Spotify ouvindo a gente, avalie o podcast, dê 5 estrelinhas. E no YouTube, além de se inscrever, de curtir, compartilhar para alguém que você acha que o papo faz sentido, você pode hypar o vídeo. Essa é nova. Sabia disso não, é novidade para mim. Você afasta ali pro lado dos comentários, aí você vai ver hypar. Aí você hypa o vídeo aí e dá essa moral pra gente. Massa, show de bola. Sem mais delongas, vamos começar. Apresentar o nosso convidado aqui. Esse aqui, gente, é meu professor, meu mentor. Que isso, cara? Esse cara aqui é absurdo. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Gregory Júnior. Obrigado pela apresentação aí que você fez, cara. Mas é bom que a gente vai lembrando umas coisas, né? Não, mas que isso, cara. É uma honra minha ter... Nossa, né? De ter um profissional desse quilate aqui com a gente. Pô, Vini, Quinho, obrigado. E toda essa comunidade, esse movimento que vocês estão fazendo aqui do Viver de Pagode, viver da música, né? E é muito bom ver um movimento feito por 2 jovens, apesar de vocês já nascerem desde criança fazendo música, né? Tava conversando aqui com o Quinho, que acompanha desde a formação original do Clima de Montanha, você. Mas querendo ou não, é muito bom ter essa repaginação sobre o conceito de viver para a música, né? E legal. Feito por pessoas que fazem isso com muita excelência. Então, o agradecimento é meu, né? Porque acompanho sempre através das redes sociais, os recortes, e a gente também sempre curte e aprende com o que vocês têm de experiência. Espero que de alguma forma também eu possa agregar aqui. Então, fico muito feliz pelo convite. O cara é talentoso, fera e ainda é gentil. Falar que a gente é jovem. Tá vendo, gente, né? Mas ele é gentil mesmo, cara. Inclusive, antes da gente entrar no assunto que interessa, né? Fazer uma observação, né? Foi mais ou menos quando, cara? Foi um ano, até um ano mais ou menos aquele dia que a gente gravou no teu estúdio. Eu acho que tem um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? É por aí. Então, gente, mas resumindo, ele com todo esse currículo aqui dele, a gente chegou pra gravar, cara, ele se preocupou de abrir a bag do meu teclado, de pegar um suporte. Olha a humildade desse cara, velho. Olha isso. Assim, aproveitando até a oportunidade, velho, uma das pessoas mais preocupadas, assim, com o som que eu já vi, sério mesmo. Velho, a gente parou, acho que foi pelo menos uns 15 minutos lá. Cara, o som do surdo é esse aqui mesmo, o som da percussão. Pô, não, vamos tentar chegar mais aqui. Bom que você vai lembrando, é verdade. Teve isso mesmo, esse cuidado. É importante. Foi, não. Mas enfim, vamos entrar no papo que é o que interessa pra galera, né? Vamos nessa.
Como você percebeu que artista bom é uma coisa e artista que cresce é outra completamente diferente? Caramba, pergunta difícil, né, cara? O cara já começa... Os 2 pés na porta. Olha, é um pouco até complexo responder isso hoje, porque com o lance da era digital, né, a gente bate muito nessa tecla de que todo mundo tá correndo atrás de uma coisa chamada número, né? Uhum. E às vezes, assim, nós temos relatos de muitos grandes artistas e produtores renomados aqui no país, onde deixam muito bem claro que às vezes o artista que tem uma relevância muito grande no streaming e que o cara tem milhões de ouvintes por mês, isso não dá uma garantia de que ele consiga lotar uma casa de show. Uhum. Então Excelente. são coisas completamente diferentes. E eu vi até um podcast do Dino falando sobre isso, que assim, na verdade é muito doido, porque ao mesmo tempo que tá ligado, mas são duas vertentes totalmente diferentes. Uhum. Né? O lance de você ter uma relevância muito grande, o cara é o mais ouvido do streaming, mas às vezes esse cara não tem um caminho sólido para encher uma casa de shows ou colocar às vezes uma quantidade mínima de pagantes ali. Uhum. Então eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso e assim, trazendo um pouco da experiência que eu tive desde os artistas e que nós temos até hoje e também com o lance de produção musical e estúdio, né? Uhum. Então, você pegar hoje um artista que é muito bom, que é o que você colocou na sua pergunta, Uhum. cara, essa palavra, apesar de ter 3 letrinhas, mas ela vem com uma filosofia de trabalho tão grande, com tantos pontos importantes, Exatamente. né? O artista bom, ele precisa ter o entendimento da porcentagem de dedicação, Uhum. porque muitas pessoas, elas veem assim, eu tenho um dom, eu tenho um talento, e elas colocam isso como uma porcentagem 100% máxima, achando que é o fim, e que às vezes ele está pronto para poder assumir um trabalho, né? E as coisas, elas não são bem assim. Quando você tem um artista que é muito bom dentro dessa filosofia e dentro desses parênteses que a gente vai colocar aqui, a dedicação, ela se resume numa porcentagem da seguinte forma: você tem que ter 10% de talento e você tem que ter 90% de estudo. Uhum. Então eu acho que isso, de uma certa forma, já responde muito bem esses 2 pontos que você me Sim. perguntou. Entende? Então, assim, o que eu pude acompanhar de sessão de coisa do Alexandre Pires gravando no estúdio, não sei como é hoje, assim, beleza. Além do estúdio dele de Uberlândia, ele tem um estúdio em casa, mas ele tinha um colchão pra ele no estúdio, cara. Caramba. Entendeu? Eu acompanhei uma gravação que, inclusive, na época, quem tocava com ele era o Rafael Castilhol, que hoje tá tocando com Glória Groove, produz Glória Groove e tá com a Ludmilla. E, cara, eu vi uma preocupação e uma seriedade ali dentro do estúdio de uma forma muito grande. É 90% dedicação e 10% talento. As pessoas, às vezes, invertem isso. Então, eu acho que essa pergunta a gente já pode colocar respondendo isso, assim... eu não vou dizer com uma propriedade, é com uma experiência que eu tenho e pelo que eu vejo dos artistas, entende? Uhum. Porque o artista bom, ele tem um entendimento de que é uma filosofia, é uma religião chamada música e que esse buraco é muito mais embaixo. Diferente das vezes dos outros, né, que estão relacionados à segunda pergunta que você me fez sobre o artista que só cresce. Então, eu acho que essa parte de você... ser bom no que você faz, ela tá dedicada a uma série de fatores. Sim. Eu só tô colocando aqui um ponto. Uhum. Agora, claro, que no final das contas, nós que também somos pagantes de streaming, né, tirando um pouco a função do músico, eu acho que é o público que vai, de alguma forma, qualificar se aquele artista é bom ou não. Sim. Né? Porque, pelo nosso entendimento, a gente, obviamente, pode se avaliar como, eu sou bom ou eu não sou bom, enfim. Mas eu acho que um bom caminho, né, e que eu também acho legal de partilhar aqui com a audiência de vocês, Sim. é essa, que a gente, para ser bom no que a gente faz, a gente precisa ter um entendimento de que a dedicação, ela tem uma porcentagem muito maior do que o talento, né? Eu acho que vocês
que hoje fazem um trabalho com tanta excelência voltado para esse meio musical, devem ter acompanhado agora uma campanha muito grande que o Djavan fez para poder lançar o álbum novo. E foram muitas coisas relatadas. E ele fala exatamente isso, né? Que 90% é trabalho. E essa outra porcentagem menor é uma coisa que vem de um outro lugar que a gente recebe isso, mas que essa ordem ela não pode ser invertida para a gente poder chegar no artista que é bom. Show de bola. E aí, Gregory, assim, a gente pegando lá pelo começo, Claro, né? claro. O artista, antes de pensar em gravar qualquer música, qual o passo a passo ali que ele deve seguir? De onde ele deve começar? Pensando em gravar o seu trabalho, gravar a sua música. Você faz a pergunta de uma forma mais técnica ou é a pergunta de uma forma um pouco mais geral? Assim. Mais geral, pode ser mais geral. Olha, a primeira coisa, hoje tem acontecido muito do artista e muito na onda do que tá no hype, né? Então, muito. Eu trabalho com todos os segmentos musicais, Sim. com todos os gêneros musicais, e é sempre um pouco difícil quando as pessoas me perguntam, cara, o que você gosta de ouvir? Cara, eu gosto de ouvir música. Porque eu posso estar ouvindo jazz agora, posso estar ouvindo Tom Jobim, e em seguida pode vir o Barões da Pisadinha, que é uma coisa completamente de outro lado. E depois pode vir um rock progressivo, que ainda é uma coisa de um outro lado. Sim. Entendeu? Mas sabe uma coisa que tem, assim, me incomodado um pouco, cara? Eu faço muita produção de música cristã também. Legal. Entendeu? Eu acompanho muito. Você acompanha muito, né? Cara, uma coisa que tem me incomodado um pouco é muito bonito hoje de ver a superpotência que está em primeiro ponto, né? Nos streams, na televisão e nos rádios, que é o segmento do pagode. Por muito tempo isso foi dominado pela música sertaneja. Sim. Que continua ainda ali, né? No seu hype. Mas temos que reconhecer que, para nossa alegria, o gênero tá forte há muito tempo, né? Sim. E se a gente pensar, até me permite fazer um parênteses, né? Por favor. Essa semana foi compartilhado no Spotify, alguns artistas compartilharam isso do ano de 2025, né? Que dos gêneros mais ouvidos no Brasil, dos artistas mais ouvidos no Brasil, o Menos é Mais, que é pagode, estava em segundo. E aí, cara, dentro dos 10, eu acho que tinha uns 5, 6 sertanejos. Olha aí. Então, assim, só pra gente ver que o pagode realmente tá muito forte assim na cena. Pois aí, que bom, né, cara? Eu fico muito feliz por isso. E aí, o que eu ia falar, falando um pouquinho sobre esse outro lado de produção de música cristã, tem me deixado um pouco incomodado a galera da música cristã, que não é do pagode, tá aproveitando esse momento do hype para lançar trabalhos cristãos do nicho do pagode. Entende? Claro que isso acontece no meio secular também, mas eu tô só falando o quanto que isso, de alguma forma, tem me incomodado. Por quê? Por que eu tô dando essa volta? Sim. É pra te falar o seguinte, respondendo a tua pergunta, qual é o primeiro caminho? Cara, o primeiro caminho é siga a sua verdade. A sua verdade é o pagode? A sua verdade é o reggae? A sua verdade é a música de adoração? Entende? E não ficar seguindo ali. E não ficar seguindo uma linha que tá no hype. Sabe aquele negócio? A gente que tá o tempo todo em estúdio recebe muito artista. Não, eu quero igual o do Jorge Mateus. Cara, já tem o Jorge Mateus. Imagina você pegar uma Xerox. A pessoa vai querer o documento original ou ela vai querer uma Xerox? Exatamente. Faz a sua onda. O Jorge Mateus pode ser uma referência pro seu trabalho. Pode ser um caminho, pode ser uma coisa que você ouve muito. Agora, não tem como você fazer igual. E nem vai ser. Se você for gravar lá no mesmo estúdio que eles, não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta na lata, cara, a primeira coisa, acredite no que você de fato respira e é. Entendeu? Porque, assim, a gente também tem que entender a coisa do mercado, da tendência e obviamente, não ficar tão fora dessa bolha. Mas esse lance de sempre querer acompanhar uma moda e dar um tiro para poder surfar nessa onda e ver se vai dar certo, não sei se bem é esse o caminho. Ah, mas aí o artista deu certo também. Cara, muito legal, mas isso vai durar até quando? Porque essa onda, em algum momento, ela vai baixar e vai vir uma outra onda muito maior de uma outra coisa. Aí vem uma outra coisa e o cara também quer ir ficar no que tá no hype. Então, uma coisa que é muito séria para mim é sobre a verdade do artista, a verdade de um conceito musical.
Isso para mim é um fator determinante. Porque senão eu acho que assim, se perde tempo, se investe um dinheiro que não vai voltar. A doença do século é a ansiedade e a depressão, entendeu? Então as pessoas elas ficam sempre muito, muito ansiosas. Eu acho que a partir do momento que ela quer entrar no hype, já é uma crise de ansiedade ali, de tipo, Exatamente. caramba, eu vou fazer também porque eu acho que vai dar certo. Aquele lá fez, eu também posso fazer, entendeu? Então, a primeira coisa que eu falo, de uma forma geral, nem entrando num aspecto técnico, cara, viva a sua verdade. Se a sua verdade é fazer o gênero A e você nasceu fazendo aquilo, então que você vá com isso até o fim, independente de como que esteja o hype, o mercado, a modinha, porque você seguir uma modinha, eu sempre encaro que é um trabalho meio fake, assim, né? Aí você vai pedir pro cara, bicho, vamos tocar então um Beth Carvalho aqui? Bicho, a molecada não sei se tá muito ligada nisso, entendeu? Ah, não, mas é porque eu gosto de pagode de samba. Tá, mas vamos por esse outro caminho aqui pra ver se rola mesmo, entende? Se você for pegar hoje, cara, o álbum da Rosalía, que é uma cantora espanhola internacionalmente, assim, dispensa apresentações, cara, nas últimas semanas, ela é a artista mais comentada de todo o meio do mundo da música. Seja do negócio, seja do business, seja das plataformas digitais. Mas sabe por quê? Porque, cara, ela foi muito louca. Ela fez um caminho completamente o contrário, cara. Cara, ela lançou um álbum cheio de orquestração. Ela lançou um álbum que ela ficou 3 anos produzindo. A capa do álbum é ela vestida de freira. É uma coisa completamente maluca que poderia ter dado muito errado se a gente for falar de tendência do que se toca hoje no streaming. Sim. Cara, o álbum dela hoje é um dos álbuns mais ouvidos do mundo. É uma artista que... ela tá no hype. Ela tá no hype que ela criou. Isso é legal, Kim, que você falou. Olha só que legal. Ela tá no hype que ela mesma criou. Ela ditou a regra dela. Inclusive, você falou... Gente, a gente tá aqui com um cara que fez parte da banda do Alexandre Pires, tá? A gente não tá falando de qualquer pessoa. Você falou aí a respeito dessa questão do cuidado, dessa questão toda. Aí, quando você falou do disco dela, eu lembrei do disco do Só Pra Contrariar, o SPC Acústico 2, né? Que deu origem a essa turnê. Eu acho que é o 2, se não me falha a memória. Tem um que não era pra ser saída, mas virou saída. Aí tem um Acústico 1, 2. Eu acho que é isso mesmo, né? Pois é. Então, assim, por que eu tô falando disso? Cara, o Alexandre Pires, ele foi totalmente contra a maré do que estava acontecendo, que hoje, não só no pagode, mas em outros estilos, mas principalmente no pagode, tá tendo muita regravação, isso não é novidade pra ninguém. E nesse disco ele veio com praticamente todas as faixas de músicas inéditas, de muitos compositores da época que ele era do Só Pra Contrariar. Então isso corrobora exatamente com isso que você tá falando. Não, eu vou na contramão aqui porque a minha identidade é essa, a identidade do Só Pra Contrariar é essa. Exatamente. E a gente é assim. O Acústico 2 que você se refere é o dessa turnê Último Encontro, que eles gravaram agora. Agora sim, é verdade. É só álbum de música inédita. Exatamente. Então, assim, vai exatamente ao encontro disso que você falou. Porque desculpa te cortar, é porque aquela é a verdade. Aquela é a verdade do grupo, aquela é a verdade dele, né? Nós temos poucos podcasts na rede com o Alexandre Pires, mas tem uma coisa... nos poucos podcasts que a gente tem acesso, ele sempre conta essa história. Ele foi extremamente cobrado, ele foi extremamente, digamos, eu não sei se a palavra é criticado pela gravadora na época, quando ele assumiu a produção dos 3 milhões, né, que é o CD de 97, que tem Depois do Prazer. Aquele da capa branca, que eles estão todos, os 9 estão vestidos uma roupa meia... Ah, tá, beleza. É o CD que dividiu, assim... Na verdade, esse CD, ele está entre os álbuns mais vendidos da história do mercado fonográfico do país, né? O que tem Depois do Prazer, Quando é Amor, Mineirinho. E quando ele resolveu assumir a produção desse trabalho, que teve ali todo o suporte do nosso maravilhoso mestre Jotinha Moraes, cara, ele tinha uma coisa na cabeça do que ele queria, mas o mercado não estava pronto. E a gravadora falou, é isso mesmo?
E ele foi até o fim, cara. E aí não precisa falar o que aconteceu. Esse álbum é o álbum que divide os meninos das crianças em relação a um conceito de um pagode sofisticado, de um pagode que tem acordeon, que tem cordas. O conceito... quando eu tava no Só Pra Contrariar, o Fernando sempre falava assim, quando chegava o Só Pra Contrariar, eu falava, acabou de chegar a roupa nova do samba. Olha só. Né? Porque tinha um lance... O Roupa Nova veio com uma roupa social, você lembra disso, com terra? Esse CD Depois do Prazer, a presença do reverb na voz é muito diferente, é muito forte, porque o Alexandre, naquela época, até hoje, estava ouvindo muito Luiz Miguel, isso tudo ele fala nos podcasts, então Luiz Miguel tem muito essa presença do reverb, ou seja, ele juntou tudo isso com a verdade para tentar fazer uma coisa diferente, que muitos achavam que ia dar errado, deu muito certo. Porque, pô, é o álbum que mais vendeu na história, né? Então... Na época que eram vendidos ainda, né? É verdade. Na época que... galera. Que a galera que é mais nova aí. Exatamente. Porque, ó, gente, vocês tinham que sair de casa, ir até uma loja de disco. Fala o nome de uma loja aí de Brasília. Fala aí, Kim. Fala aí. Eu tô achando que a gente vai pensar lá mesmo. Disco Dio. Discoteca 2001. Essa eu lembro também. A gente chegava lá, tinha que pedir um disco, botava um CD... atendente até tinha um lugar reservado assim com fone de ouvido. Você poderia ouvir, ele falava, não, eu vou comprar esse CD. Isso mesmo. Não é? Então... Você entregou a nossa cidade, tá? Você entregar a nossa cidade. Então assim... Você falou que a gente era novo. Ele assoprou e agora tá batendo. Cara, eu respondo a sua pergunta, e não só pra galera do pagode, pro músico. Faça a verdade no que você se propõe a fazer. Sim. Entende? Que aquilo ali seja a sua vivência mesmo. Em algum momento, claro, você tem que conversar um pouco com a modinha, com o que tá no hype, mas sem você perder o foco, cara. Porque você ficar atirando, nem sempre esse tiro de alguma forma vai acertar onde você quer. E você falou uma coisa interessante que é sobre não perder o foco. Eu acho que é a forma mais fácil que você tem, o caminho mais... que pode te levar para o equívoco de perder o foco é você estar olhando sempre para o que os outros estão fazendo que está dando certo. O seu foco está sempre nos outros. E você deixa de fazer algo importante que você colocou, que é olhar para você mesmo. Então, qual é a tua parada? Qual é a tua onda? Se você está sempre olhando para os caras, pô, tal coisa está dando muito... tá dando certo, né? Sim. Então, eu vou copiar esse cara. Você para de olhar para você. Então, isso é bastante complicado. E outra coisa que você falou no começo também, que eu queria comentar, que é muito importante, que é a questão que você falou do ego, né? De vaidade, essas coisas, de números. As pessoas estão muito preocupadas em fazer sucesso, e fazer sucesso é parecer ser grande. E quando você foca nisso também, um erro que eu até cometi com a minha banda é, caramba, eu vou gravar uma música, como é que eu faço para bater 100 mil plays rapidinho? Colocar numa lista, impulsionar. E, cara, você fica vivendo aquilo e vai te gerando uma ansiedade que você tá só tentando parecer ser e você não é. Então, hoje em dia, já tá até fazendo um processo inverso. A gente tá lançando tudo no orgânico, cara. O que tiver que ser, vai ser. Mas é a nossa verdade que tá ali, entendeu? Não tem nada forçado, não tem número escondendo a verdade. Então, acho que as pessoas, dentro de tudo que você falou, o que é muito importante é, primeiro, olhar para você e reconhecer quem você é, para em cima disso fazer algo que seja relevante. Segundo, cara... Independente do tamanho que você tá, não queira parecer ser maior do que você é, que eu acho que isso gera ansiedade também. E a outra coisa que você falou, que eu acho que é muito importante também, é que quando você for montar o seu projeto, tocar o seu projeto, cara, foca nas coisas que você tem como verdade. Você pode pegar, por exemplo, grandes exemplos que estão estourados e olhar para isso não como uma cópia, mas como uma referência. Exato. O que esse cara fez que eu possa aprender e aplicar dentro da minha parada? Então, acho que tem formas de olhar para algo que está fazendo sucesso. Exatamente. Se você olha com um olhar de não cópia, mas como de referência, talvez você consiga chegar mais longe, né? Exatamente. E aí a gente falou até agora, né, um grande insight no começo que foi de 10% de talento, 90% de trabalho, né? A gente falou também desses artistas, né? Você dá exemplo principalmente do Alexandre Pires, com quem você trabalhou. E aí, nesses 20 anos de mercado, você identificou algum padrão dentro dos artistas que mais dão certo? Cara, se tivesse a fórmula, além de ser fácil, eu não sei onde eu poderia estar. Entende? Então, assim... Sendo muito franco e abrindo o coração, a gente trabalha muito com intuição, a gente trabalha muito com sentimento, e trabalhamos sim, a gente tem que assumir isso, que a gente trabalha muito com tentativa
de erro e de acerto, né? Porque falar de padrão é como se nós tivéssemos uma fórmula. E o que eu acabei de falar, por exemplo, da Rosalía, cara, ela fez uma reinvenção. No dia que esse álbum saiu, eu ouvi ele seguidamente assim umas 3 vezes. E é muito diferente do que você está acostumado a ouvir da Rosalía e do urban pop e desse nicho musical, entende? Então, assim, fórmula, falar que a música tem que ter 5 segundos de introdução é uma fórmula. Nossa, isso é um absurdo, meu Deus. Entendeu? Inclusive, você até, desculpa te interromper. É muito doido isso. Né? Lógico que mantendo a ética, eu não vou falar quem, né? Mas uma vez eu estive nessa situação, que a gente estava produzindo um álbum e tal, produzindo um trabalho. Foi antes desse que a gente fez no teu estúdio, né? Aí a gente estava nesse processo de gravação, esse processo de buscar música, de organizar, e nisso a gente vai tendo contato ali às vezes com o empresário, vai tendo contato com outros produtores de outras áreas, e eu escutei exatamente essa frase, a gente mandou uma das bases para ele, né? Dos blocos lá que a gente tinha feito, um medley e tal. E aí era uma regravação, não era autoral, não. Aí quando chegou para ele, que ele ouviu lá que tinha... Acho que a introdução tinha tipo uns 15, 20 segundos e era muito bonita, cara, por incrível que pareça. Ele virou e falou, cara, não, a gente não vai trabalhar isso aqui, porque quando chegar em 5 segundos a pessoa já passou, não vai ouvir. Cara, mas é a música, cara, vou fazer o quê? O arranjo foi esse. Eu não posso... não, agora porque você acha que tem que ser assim, aí eu vou lá e não, vou diminuir, vou dar uma preparação aqui e a música começa. Então eu acho um absurdo. Acho ainda, é um absurdo isso. Você me entende? O quão difícil é falar sobre essa pergunta, porque isso é um padrão? Exatamente. Isso é um padrão para as pessoas ansiosas? Porque a pessoa não tem paciência, ela vai passar. Eu vou voltar de novo no CD da Rosalía. Ela lançou uma primeira música com uma orquestra, tem participação da Björk, que é uma cantora também incrível. Cara, eu não sei te dizer quantos segundos tem a introdução. Mas você entrou num transe. Mas assim, é música, entendeu? Se tiver que ter 20 segundos, 5, é música. Acima de tudo, é o que eu bato sempre nessa tecla, cara. Tem que ter verdade. Eu acho que se a gente for falar de fórmula mesmo, e de padrão, tem que ter verdade. Porque se não tiver, você vai ficar sempre numa tendência, né? Sim. De que, não, tem que ter tantos compassos, tem que ter tantas... Entende? Então, eu acho que a gente trabalha muito nesse lance do coração, muito nesse lance da intuição. E o produtor musical também tem que assumir isso, né? Que a gente trabalha sempre com essa tentativa de acerto e de erro. Sim. E aí você falou de padrão musical, né? E você enxerga algum padrão comportamental? Por exemplo, você comentou brevemente sobre a questão do Alexandre Pires ter um colchãozinho lá no estúdio dele, né? E aí você consegue enxergar algum tipo... Eu não digo padrão, né? Que às vezes padrão pode soar, igual você falou, como uma coisa, fórmula, né? Como uma fórmula, mas às vezes, talvez... geralmente, os artistas que eu já trabalhei, quando os caras são mais esforçados, a gente consegue ter um resultado melhor. Não, isso aí com certeza. Aí esse caminho... Vem do trabalho que você falou, né? Com certeza. Da dedicação. O trabalho recente que eu fiz nos últimos anos agora, cara, sei lá, eu ficava 10 dias em São Paulo, eram 11 dias ensaiando, tá me entendendo? Passar o show 2 vezes por dia, e aí repete o que tem que ser repetido tantas vezes, entendeu? Tá lá no meio da música, não deu certo, vamos voltar tudo de novo. Eu acho que esse caminho do esforço, esse caminho da dedicação, eu acho que é a fórmula e o mandamento principal para se fazer um bom trabalho musical, independente de qual seja o seu estilo. É bem o que eu aprendi, é bem o que o Djavan disse, cara, é 90% de trabalho, é 90% de dedicação. E sobre essa questão de comportamento, os artistas que eu trabalhei, assim, que me deram sempre as boas lições, foram os artistas que realmente tinham a paciência, a dedicação, o esforço, a repetição até ficar bom. Nunca foi um negócio assim na coxa, entendeu? Eu acho que por isso que a gente bebe tanto dessa fonte dos grandes
desse mercado do business gringo, né? De você, por exemplo, pegar um Bruno Mars que faz X milhões de ensaios, que se tranca X milhões de horas e dias e meses e semanas até entrar numa turnê. Igualzinho aqui, né, gente? Na cidade, né? Você me entende? Não, eu acho que é por isso que a gente bebe tanto dessa fonte deles lá como inspiração. E quando você vai ver, assim, deixa de ser um show, cara. É um espetáculo. Inclusive, até compartilhando aqui um aprendizado que eu tive contigo, que você falou aí de pressa, desse ponto, né? Eu me recordo que quando a gente foi fazer esse trabalho com o Gregory, né? Que o Gregory, na verdade, você estava, na verdade, cedendo ali o espaço pra gente poder fazer, mas nessa ele estava ali, estava ajudando, auxiliando. E ali, foi um baque pra mim. Exatamente por isso que você tá falando. Porque... Aí, o momento revelação, bicho, que eu não sabia. Sério, e eu nunca falei disso com ele, tá? Naquele momento, que eu acho que eu acredito que isso é uma coisa que quem tá em casa assistindo pode aprender com isso, foi um baque pra mim pelo seguinte. Que a gente tá me inserindo nesse mercado, né? Nesse mercado de... Cara, o Se Joga, que era a banda que eu fazia parte, a gente tava com um fluxo de lançamento grande. A gente tava lançando muita coisa mesmo. E aí, naquele momento contigo, me veio um baque, que eu percebi assim, a gente tá deixando que esse momento maluco aí do mercado tá dominando as nossas coisas, porque quando você chegou pra mim e falou, cara, vamos ouvir o som aqui do surdo, vamos ouvir o som aqui do cavaquinho, cara, vamos tentar timbrar melhor a caixa da bateria, aí foi um momento que me deu esse estalo, gente, cara, a gente tá deixando esse mercado maluco atropelar o que é 7,5 fazendo as coxas, exatamente do jeito que você tá falando. Inclusive, até tem um amigo meu, né, pessoal, o Roberto Júnior, que ele é quem faz as mixagens de todo mundo no mercado, praticamente, do samba e do pagode, né? Menos é mais e todo mundo. Tá vendo como ele conhece as pessoas? Sim. Então, isso é um grande engenheiro de mixagem. A gente tem essa discussão diariamente, né? Como o mercado se moldou de uma forma que não existe mais preocupação. É microfone de cantor em cima da bateria. E é isso partindo para o lado mais técnico, né? Mas, assim, isso tudo que eu estou falando resume a exatamente o que você está falando. Gente, vamos ter calma, vamos ter cuidado, vamos se preocupar. É uma coisa que vai ficar gravada e registrada para o resto da sua vida. Não é uma coisa que a gente vai postar aqui, vai sumir e acabou. Não, isso aqui vai fazer parte da sua identidade, vai fazer parte da sua carreira. Então vamos tomar cuidado, vamos fazer as coisas com calma, com cuidado. E aí foi o ensinamento que você me trouxe ali, o insight que você me trouxe na hora legal, né? de ter esse cuidado. Mas fazer uma pergunta pro Gregory aqui. O que eu acho? Eu vou dar primeiro a minha visão do que eu vejo que tá acontecendo e depois fazer uma pergunta para você. Eu acho que hoje, uma das coisas que você falou de, a música tem, o que o Vini falou também, tem que ter 5 segundos. Eu acho que por conta de tanta informação que a gente tem, sim, hoje a gente, tudo são números, né? Então você faz um post, você sabe quantas pessoas visualizaram, quantas engajaram, você faz sobe uma música pro Spotify, você sabe em que momento a pessoa deixou de ouvir a música, então isso fala, caramba, então talvez o meu começo esteja ruim. Então, como tudo é informação, talvez os empresários, claro que a preocupação deles sempre vai ser empresariar alguém para ter um retorno financeiro, e isso é totalmente plausível, sim, mas talvez isso tenha tornado cada vez o segmento da música menos musical e mais comercial. Exatamente. Por conta de tanta base de informação que você tem. Aí vem a minha pergunta, você não acha que por conta disso, cada vez mais os artistas estão deixando a música em si de lado? Então, eu acredito que como o exemplo que você deu da introdução super linda, 19 segundos, né? Cara, era linda, mas, cara, não funciona. Porque hoje em dia as pessoas só querem ouvir os 3 primeiros segundos. Então, você acha que por conta desse tanto de informação e de tanta influência do que as pessoas reagem nas plataformas, os músicos, os artistas, de uma maneira geral, não estão deixando a música um pouco de lado, cara? Cara, com certeza. E aí, acaba entrando num caminho que é um caminho perdido. Entendeu? Tem que se tomar um cuidado muito grande, cara, porque assim, a música, ela vem em primeiro lugar, entendeu? A música, ela vem em primeiro lugar. As outras coisas, elas vêm depois. E isso que você falou, eu concordo muito com você, porque isso se perdeu. O tempo todo é uma enxurrada de informação que você não sabe a quem dar atenção e a quem acreditar. Mas existe também o fato de você pegar essa informação e se identificar com aquela informação,
com aquela informação e beber isso para que faça bem para você. Uhum. Porque eu também enxergo que a quantidade de informações, eu pelo menos busco o que eu tenho maior identificação. Eu não vou ficar vendo porcaria na internet que vai me consumir, que vai fazer mal. Uhum. Entendeu? Eu quero ver coisa boa que agrega para mim, que agrega valor, que aquilo vai contribuir para o meu profissional. Tem muita coisa boa. Tem gente boa querendo fazer algo de informação de excelência, como vocês, entendeu? Então, mas acima de tudo, Quinho, o músico ele tem que ter esse filtro de tomar esse cuidado para não ser engolido por isso, entendeu? E aí, acho que volta ali no que a gente estava falando do Acústico 2, né? Que você vê que se mantém firme na sua essência, se mantém firme no que tem que ser de introdução, se é ou se não é, se é curto, se é longo, se entra direto na voz ou não. Mas, acima de tudo, as informações elas estão aí. E o que eu falei? A gente tem que ter uma identificação com elas e nós temos que filtrar isso. Sim. Acima de tudo, eu acho que nós, como músicos, a gente também tem que ter um posicionamento para não inverter essa ordem e não ser engolido por tudo isso. Entendeu? Porque senão você fica totalmente moldado, né, velho? Exatamente. Você vira um produto completamente comercial e a sua chance de furar a bolha assim, ela é quase zero, porque como é que você vai criar algo novo se você tá copiando tudo que tá dando certo para todo mundo, vamos dizer assim? Seguindo um padrão exatamente exato, né? E não quer dizer que vai dar certo para você. Exatamente. E que foi o que você falou no começo, do foco do cara de a cada momento que surge uma nova tendência, sigo ali. Mas isso vale também pra tendência técnica da música. Sim. Até porque se você parar pra pensar, pelo menos pra mim, o maior problema que eu enxergo não é propriamente a música ter uma introdução mais curta. Isso aí pra mim não é um problema maior, né? O problema maior, ao meu ver, é você já fazer a música pensando nisso, entendeu? Tipo, cara, essa música eu já vou fazer. Eu acho que aí você perde totalmente a essência do negócio. Você já começa a trabalhar dentro de um molde. Você já começa a ser meio perdido, porque você tá indo numa onda de uma outra coisa. Exatamente. E, acima de tudo, você não tá colocando a sua personalidade. Se você não coloca a sua personalidade, você não coloca aquele ponto que eu falei lá no início, verdade no seu trabalho. Entendeu? Então enxerga desse jeito. E aí, teve algum projeto na sua carreira que foi especial, assim, que você, eu aprendi isso aqui nesse projeto. Trabalhar com esse artista aqui me trouxe esse ensinamento. Lógico que eu acredito que devem ter vários. Você consegue compartilhar com a gente alguns? Vamos tentar. Eu sempre fui um cara, e sou até hoje, tento não me perder sobre a dedicação no que eu me proponho a fazer, né? Eu sou produtor musical e eu sou músico atuante. Eu sempre gosto de apresentar isso porque existem produtores musicais que às vezes não são músicos e que às vezes nem tocam um instrumento. Né? A gente já recebeu trabalhos lá no estúdio, um trabalho de São Paulo, que aí eu tô vendo ali a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, sempre produzindo. Aí um dia eu conversei com o produtor e falou, não, eu não toco nada. Mas ele era o produtor que assinava, entendeu? Então, assim, eu sou um produtor musical, que sou músico atuante, cara, e eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu me proponho a fazer. E aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, sempre fui muito curioso e sempre me coloco à disposição da arte. Então eu sempre gosto de vestir a blusa de que eu sou um eterno aprendiz e que eu sou um eterno estudante, porque eu estou aqui hoje para aprender com vocês. A partir do momento que eu ouço uma música no carro, eu tô para aprender com aquilo ali. Ninguém sabe de tudo, né? E ignorante é aquele que acha que sabe de tudo, porque esse tempo que a gente tá aqui, muitas coisas estão surgindo, muitas músicas estão sendo upadas para as plataformas. É impossível você saber algo que você acha que já sabe, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre fui muito dedicado e me mantenho até hoje, né? Cada vez mais rigoroso e mais chato com isso. Mas a minha passagem no Só Pra Contrariar, de quase 2 anos, muita coisa, obviamente, veio para mudar na minha cabeça. Sim. A primeira coisa, que mesmo tendo esse perfil sério com as coisas que eu me proponho a fazer, e tenho certeza que possivelmente isso também foi um dos pontos que fez com que eu entrasse lá, né? Eu sou de uma época que ainda tinha o lance de você foi selecionado para fazer um teste para entrar numa banda. Audição, essas coisas. Eu sou ainda dessa época, né? Mas não foi o que aconteceu comigo,
né? Não foi o que aconteceu comigo no Só Pra Contrariar. Eu fui e entrei. Falaram meu nome e eu ali entrei e fiquei por quase 2 anos. Mas assim, cara, a primeira lição, assim, que é o básico do básico do básico, a seriedade com os ensaios. Seriedade com os ensaios é uma coisa muito absurda, entendeu? Praticamente nós morávamos dentro do estúdio deles, né? Assim, o ensaio exaustivamente por 2, 3 vezes por dia. Então, se eram 5 ensaios, a gente tinha que passar o show 15 vezes. Então, assim, a primeira lição é que ensaio é ensaio, que show é show. E que é dentro da sua casa que você tem que fazer o dever de casa. Entendeu? Eu sei que o que eu tô trazendo aqui não é muita novidade pra audiência de vocês, mas, galera, o lugar para ensaiar e o momento do ensaio, vocês têm que levar isso de uma forma como se aquele momento fosse praticamente o show. É assim que tem que ser. Na época que eu entrei, eu recebi um MD. Eu não sei se a audiência sabe o que é um MD. Nós tínhamos o CD e nós tínhamos o mini disc, que era um CDzinho desse tamanho, né? E você tinha que ter um aparelho. Na época, eu acho que era um MD da Sony. Nem todo mundo tinha isso, entendeu? E foi assim que eu recebi o repertório. Era um repertório que era de um show ao vivo, entendeu? Então, assim, não é o recurso de hoje que você vai lá num aplicativo de inteligência artificial, separa os instrumentos, diminui o andamento da música. Hoje tá tudo muito fácil. Muito mastigado. Tá tudo muito mastigado, só não faz o dever de casa quem não quer. Não, bicho, é um show e é um ao vivo, é um LR da mesa, é do jeito que tá ali, você tem que chegar com tudo isso pronto. E hoje eu vejo que a galera, tipo assim, marca o ensaio e aí o cara tá ali com o celular, no áudio do celular mesmo, né, cara? Não, nem tem preocupação de ter um fone ou um sistema para poder tirar. Então, assim, eu sei que isso é um princípio básico, que possivelmente outros já vieram falar aqui sobre isso, mas, cara, isso é de uma coisa tão importante, sacou? E numa gig desse tamanho, se você não chegar com esse dever de casa, galera, vocês podem ter certeza, tem no mínimo 100 na fila esperando você cair para entrar no teu lugar. Não, e dentro disso que você falou, acho que tem uma coisa que você falou, pô, acho que a galera já sabe disso. Eu acho que não da forma que você tá colocando, assim. Eu acho que ensaio é muito importante e acho que todo mundo tem pelo menos consciência disso, de que é importante ensaiar. Mas a maneira que você ensaia, que eu acho que é algo que você tá trazendo, que é muito importante, é legal a galera se ligar, que é, primeiro, um ensaio, você falou muito de exaustão, né? Pô, a gente ensaiava 5 vezes, 15 vezes para fazer um show. Eu acho que quando você vai pro ensaio pensando em construir algo lá dentro, é muito diferente de quando você vai para tirar música, que eu acho que é o que acontece muito. Que é o erro. Exatamente. Hoje em dia, o produtor, seja lá quem for, a gente vai tocar essas músicas aqui, senta todo mundo lá e toca igual o que tá rolando. Cara, isso aí, você tá passando a música, você não tá ensaiando, que eu acho que é algo que você tá trazendo aqui. Sim. Quando você vai para dentro do estúdio ensaiar, é criar o que vai ser feito no show, que eu acho que é o segundo ponto que você tá colocando. Quando você entra para um estúdio para falar, cara, o que vai nascer daqui que no show vai ser absurdo? Eu acho que é outra cabeça, cara. Eu acho que é é uma virada de jogo, assim, que você traz. Muito legal. Cara, o músico, ele comete, às vezes, quase os mesmos erros, né, cara? Esse lance de você achar que o ensaio é o lugar de tirar música, isso, cara, isso é... É o que acontece. Não, e assim, cara, eu vou falar, a dica de milhões aqui é o seguinte, cara, você vai viver para a música e você tá a fim de entrar numa gig, e independente se essa gig é a gig local, a gig dos seus amigos da esquina, da escola, da faculdade, ou uma gig grande, cara, esteja preparado, entendeu? Porque do mesmo jeito que tem 100 caras ali na porta do lugar esperando alguém cair para entrar, naquele ensaio, o produtor musical, o diretor musical, ele tem simplesmente, assim, de uma forma muito objetiva, o poder de virar e falar assim, galera, tudo certo? Vamos passar? Beleza. Aí o Quinho não tirou a música. Quinho, você não tirou a música? Galera, é o seguinte, ensaio cancelado. Você se coloca, cara, numa situação assim, né? O diretor, o produtor, ele tem esse poder, sim. E ele tá no direito dele. Porque ele montou um planejamento, ele enviou, ele mandou os arranjos, ele explicou, mandou a partitura, falou o que era pra ser feito, e você não fez. Entendeu? Então, assim, isso já é bomba na matrícula que você toma. Então, assim, cara, quer fazer um trabalho sério? Cara, esteja preparado. E ainda, esse papo todo pra responder o que você me perguntou, sabe o que eu aprendi? Cara, ensaio é ensaio, quase um show.
O show é o espetáculo, mas o preparo é em casa, tirando o repertório. E não só isso, né? Esse trabalho ele começa muito lá de trás, né? Você, por exemplo, quando é muito doido porque assim, quem não conhece o Só Pra Contrariar e quem não respirou e quem não bebeu dessa fonte até hoje. Exatamente. Então eu já conhecia muita coisa, muita coisa. Eu comecei a tocar profissionalmente recebendo cachê assim com 12, 13 anos de idade. Então eu sou da época do teclado arranjador, que tinha 16 canais para se fazer gravação. Cara, na época do CD dos 3 milhões lá de 97, eu pegava as músicas e eu programava tudo, a linha da bateria, do baixo, aquele timbre todo meio de plástico ali. Não tem isso? Assim, eu já peguei mais a época do VST, né? Mas você me arranha. Pois é, então assim, quando eu entrei, de alguma forma, eu já sabia onde eu tava indo, mas cara, eu fiz tanta pesquisa sem ninguém ter me pedido nada. Foi uma coisa minha mesmo, para que eu pudesse chegar mais preparado ainda, entendeu? E hoje o músico ele não tem muito esse cuidado de se preparar, é tudo muito... Inclusive, até complementando o que você tá falando, uma coisa que a galera que tá em casa, não deixe se levar pelo ambiente onde você tá, né? Porque muitas vezes você tá num ambiente onde todo mundo faz de qualquer jeito, e aí você acaba, em algum momento, podendo deixar se levar por conta disso. Então, assim, se os caras lá da sua banda, do seu grupo, ensaiam, entre aspas, da forma errada, de querer tirar o arranjo ali na hora e tal, gente, não vai por esse caminho não, vai pelo caminho correto. Essa preocupação. É isso aí. E não deixe ser influenciado nesse tipo de ambiente, porque você pode ter certeza que vai e existe um outro ambiente compatível com a sua filosofia de trabalho. Exatamente. Entendeu? Que aí você vai ter os caras certos na mesa para querer fazer o game dar certo e esse jogo andar da forma mais profissional possível. É aquela coisa, né? No ambiente, ou você influencia ou você é influenciado. Exatamente. Então, se você não tá tendo poder de influenciar as pessoas que estão ao seu redor, cara, sai. Sai porque talvez você não esteja no ambiente correto, cara. Exatamente. E aí você falou dessa questão desse erro. O que mais te dói, assim, na música? A falta de preparo ou a falta de humildade? Pode ser 50-50? Em cima do... Pode, claro. Cara, eu vi um podcast do Jotinha Moraes falando uma coisa, e aí eu sempre vou agora mencionar a frase dele e vou dar os créditos a ele, né? A arte mais próxima de Deus é a música. E aí, cara, Deus foi maravilhoso por ter concebido essa dádiva de ter nos presenteado com esse dom que todos nós aqui nessa mesa temos, entendeu? Só que o músico, cara, ele já tem um lance, talvez diferente das outras profissões, de uma vaidade, de ser um ser, de ser uma celebridade, de ser uma entidade, que muitas das vezes isso acaba virando um tiro no pé contra ele mesmo, entendeu? Que aí eu já tô começando pela tua segunda pergunta, que é o lance da humildade, entendeu? Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande de onde que nós estamos, o lugar que foi concebido ali para que nós pudéssemos estar presentes, entendeu? E muitas das vezes isso atrapalha demais o músico, ou numa porcentagem, infelizmente, até muito grande, porque o lance da vaidade, o lance do ego, isso é uma coisa que é até triste falar, mas cada vez mais tem se tornado muito mais perigoso. Existe uma geração hoje da música que a molecada tá achando que é a música que tem que acompanhar ele, cara, e não é isso. O bom músico, ele tem que entender que ele está a serviço da música. Não é a música que vai acompanhar o seu pandeiro, não é a música que vai acompanhar o seu teclado, não é isso. Somos nós, com os nossos devidos instrumentos e funções, que temos que acompanhar a música, entendeu? Então, as coisas hoje, elas estão cada vez mais perdidas e desvalorizadas nesse sentido. E tem muito a ver sobre a questão da humildade, tem muito a ver sobre a questão de que, eu sou um músico, eu sou uma entidade, eu sou o carinha que faz sucesso com as meninas na faculdade tocando voz e violão na hora do intervalo. Queridão, desculpa, mas posso afirmar que você não é nada disso que você está pensando, entendeu? Existe um buraco muito mais embaixo.
Então isso é uma coisa que atrapalha muito o músico. Eu não posso afirmar por vocês dois, mas quase todos nós já passamos em algum momento na vida, muito ali no nosso início musical, sobre o lance de achar que é o cara. Ah, com certeza. Normal. Eu já passei por isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, mas também falo isso com toda a verdade do mundo, que também foi necessário para eu poder amadurecer e entender que o buraco não é assim. Sim. Entendeu? E aí, quando você começa a trabalhar com esses artistas muito grandes, você começa a ver que o buraco ainda é muito mais embaixo. E que esses caras que são, tipo assim, Superstar. o superstar, esses caras são os caras mais acessíveis e legais que tem. Exatamente. E, inclusive, foi até uma situação que rolou comigo, que em um dos projetos que a gente fez, que a gente foi lá pro Rio, eu fui pro Rio primeiro e depois os meninos foram, né? E eu pude conhecer esses músicos, alguns desses músicos que você falou, né? O Castilhol, o instrumento que a gente toca, né? Então, A referência, né? Referência. O Boris e outros músicos. Cara, tudo que você tá falando é exatamente... Eu tô conseguindo responder tudo que você tá perguntando? Tá sim, o que tá tudo certo? Eu falei que eu ia falar pouco hoje, só aprendendo. Então, assim, esse papo de humildade, essa ideia de cuidado, assim, pra mim foi, dentre as várias experiências que eu tive na vida, essa foi muito importante. Então, assim, quando você vê um músico que tá na ponta ali do mercado, que tá trabalhando com os grandes do mercado, você vê a humildade do cara, às vezes, te perguntar, eles perguntaram, pô, o que tu achou disso aqui e tal? Meu irmão, não sou eu que tenho que falar, não é vocês, cara. Tá vendo? Mas, assim, olha o tamanho da humildade. E os caras do cara. são gigantes, entendeu? Esses caras sim são os nossos mestres, né? De profissão e de coração, de como ser um grande ser humano, de como ser um grande profissional. Porque na nossa cabeça a gente vai colocar que esses caras, eles são intocáveis, inacessíveis. Exatamente. E na verdade não é nada disso, entendeu? Sim. Mas é porque esses caras entenderam o que é realmente o grande valor da nossa profissão, que é se colocar a serviço da música, que é se colocar sempre à disposição da música. Esse é o papel inicial. Então, eu comecei dessa vez respondendo, né, de trás para frente. Esses 50% da questão da humildade. Galera, na boa, ninguém sabe de tudo. E não tem como, cara. Não tem como. Ah, mas é porque eu li o livro inteiro de música. Cara, vão sair outras edições. Vão vir outros professores para te trazer coisas novas. Não tem como. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber onde é o nosso lugar e, acima de tudo, porque quando você fala de humildade, a gente também abre um leque para outras coisas, que é, cara, eu respiro isso, cara, isso aqui é uma coisa que de fato eu tenho um contato, né? É importante também a gente ter esse reconhecimento. Eu sou um cara curioso, que eu gosto de ouvir de tudo, eu gosto de entender de tudo um pouco. Uma vez eu fui tocar um evento, e aí tinha uma música chinesa. A galera confunde, a galera confunde um pouco a galera dos olhinhos puxados, né? Cara, e aí o seguinte, o flautista recebeu uma flauta específica da China e pediram para que ele tocasse naquela flauta. Entendeu? Mas a flauta, tipo, veio lá da China, uma flauta, o instrumento mesmo? Era de lá. Entendi. E aí pediram para aquela música fosse tocada por ele naquele instrumento. Cara, e aí, beleza, recebi a partitura e, cara, quando eu toquei, não tava batendo muito o negócio. Aí, o lance da leitura, né? Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou modular meio tom, só que eu vou ter que ficar transpondo na minha cabeça na hora, né? Então, tipo assim... Lendo em meio... Isso é pra ser um negócio rápido ali, né? A galera do sopro faz isso com muita maestria, né? Aí você dá um nó na cabeça, tá, gente? Porque a partitura tá escrita em dó, mas você tem que tocar tudo em dó sustenido, meio tom acima e tudo na hora. Ó, um monte de tecla preta aqui, ó, tá vendo? Pois é. Cara, não deu certo. Ficou pior ainda. Aí o que a gente entendeu? Falei, bicho, é a primeira passada que a gente deu. É isso mesmo. Mas sabe por quê?
Porque a música chinesa, ela tem esse lance que parece que não é 440. É um negócio que ele fica meio que flutuando. É diferente, por exemplo, às vezes da música japonesa, que já tem uma coisa um pouco mais centrada ali, entendeu? Então a gente entendeu que aquilo ali é o conceito e tem que soar daquele jeito. Parece que a flauta tá meio desafinada, mas é. E talvez se você e talvez se você afinar, já não é mais o estilo. Ou seja, caramba, aprendi uma coisa nova. Exatamente. Inclusive aconteceu. Continua, por favor. Não, pode. Então aquilo me fez refletir o quê? Pô, mais uma lição pra mim na música, porque na nossa cabeça tinha alguma coisa que estava errada e tinha alguma coisa que não podia dar certo, mas era aquilo. Então o lance também da humildade é o músico saber o seguinte, cara, eu posso pisar aqui porque eu respiro isso aqui, entendeu? E às vezes tirar da cabeça que o trabalho que pintou amanhã você vai se encher de ouvir coisa hoje e amanhã você acha que você vai estar com a linguagem para fazer o trap. Não sei se isso vai acontecer em 24 horas, tá me entendendo? Aí, saindo desse papo sobre você ia falar? Eu ia só fazer um comentário rápido, até mesmo a gente já indo mais pro final do papo, exatamente sobre isso, que acho que foi no podcast que eu tava até assistindo do Brito lá com o Sorriso Maroto. Eles falando sobre o Grammy, né, que eles venceram e tal, e que eles fizeram um álbum dedicado ao fundo de quintal. Aí eles disseram que quando chegaram lá no estúdio onde os Beatles fizeram a maior parte da discografia deles, eles falaram... Abbey Road. Exatamente. E aí, quando chegou lá, os engenheiros de áudio e tal, quando eles começaram com o pandeiro, os caras, isso aqui é o quê? Tipo, vai pra onde? Então, assim, a gente tá falando dos caras que gravaram os maiores da história da música mundial. E quando chegou com os instrumentos brasileiros, os caras não sabiam nem pra onde ir, não sabiam nem como é que soava, não sabia como é que isso se encaixava dentro da música, dentro da mixagem. Então, assim, só completando o que você trouxe sobre a música chinesa, né? E que tá ligado a esse papo de humildade, né? Apagar esse lance do ego, da vaidade e não querer ser tratado como uma entidade, né? E ao mesmo tempo entender que, cara, de alguma forma eu tenho uma vivência, né? Eu acho que a palavra é essa. Eu tenho uma vivência com aquele estilo musical, então eu sei onde que eu tô pisando e eu posso, obviamente, ir por esse caminho. O Hermeto Pascoal falou isso uma vez, né? Numa entrevista. Toque apenas o que você sabe, o que você tem segurança. O que você não sabe, o que você não tem segurança, não assuma, para isso não te trazer sérios problemas. E se prepare, estude para você fazer isso. Saindo um pouco desse papo que você me falou sobre o lance da humildade do músico, o outro lado que me chateia, os outros 50%, né? É o lance do preparo, né? Principalmente a gente que trabalha com estúdio, com produção musical, né? Eu tenho, nos últimos anos, algumas experiências um pouco ruins em relação a músicos que não chegaram preparados para poder gravar, entendeu? O lance do preparo, ele é de uma importância tão significativa e aquilo ali vai fazer com que você possa se qualificar e estar no trabalho que você sonha, almeja e no trabalho que às vezes bate na sua porta ali, né? Nas oportunidades da vida. E muitas das vezes os músicos acabam perdendo essas oportunidades pela falta de preparo. Seja no conhecimento da dedicação do seu instrumento, do estilo musical e também sobre a questão do repertório. Entendeu? Que é o famoso lance da fogueira, né? Coloca na fogueira. Cara, a gente tem que já tem que ter esse preparo antes. Então, eu acho que um pouco das duas coisas me chateia bastante. Claro que se a gente for colocar aqui no que me chateia mais é o fato do músico ter esse lance da vaidade de uma forma muito presente. Né? Muito aflorada. E com os artistas que eu já trabalhei, eu posso até dizer assim que eu fui muito feliz assim, com as experiências que eu tive. A primeira vinda do grupo Rebeldes ao Brasil, os mexicanos, lembra do RBD, lembro, daquela novela mexicana? Minha esposa tá aqui e ela já chega a abrir o olho, que ela era fã do Rebeldes. Era fã do Rebeldes? É fã. É fã até hoje, né? Cara, eles foram considerados assim como se fosse a febre nas proporções do que foi o Menudo, né?
E rolou um negócio muito legal. A primeira vinda deles ao Brasil, que foi aquela loucura, assim, parecia que tava recebendo, de fato, assim, os Beatles, os Menudos. O Diego Gonzalez, do Rebelde, sua esposa deve conhecer, que na novela ele fazia o Roku. Não sei se você vai lembrar agora. Sim. Diego Gonzalez. Cara, ele fez uma exigência que cada capital tivesse uma banda brasileira para acompanhar ele. Caramba. E eu tive a alegria de ser um dos escolhidos aqui no show de Brasília, que na época nós chegamos a tocar ainda na primeira construção do Mané Garrincha. Vocês lembram que depois o Mané Garrincha demoliu e construiu esse novo. Então eu toquei ainda na construção antiga. Cara, e os caras são tão grandes, mas era uma coisa tão bizarra do lance da humildade, da vaidade, que é o seguinte: todos os mexicanos, o Diego Gonzalez e toda a equipe, todos eles vieram até nós e graças, Joey, estou muito feliz por estar aqui tocando comigo, sabe? Caramba. Tipo assim, Ao contrário. Não, cara, é o contrário. Pô, tô tocando com um artista internacional, sou eu que tenho que agradecer, sabe? Uma gratidão, cara, uma humildade. Cara, a melhor coisa da vida é você tocar no estádio de futebol 6 horas da tarde. É melhor do que tocar à noite, tá? É a melhor coisa que tem. 6 horas da tarde num domingo. Cedo em casa. Não, e a cena é super bonita, assim. A cena é super bonita. Entendeu? Então, assim, cara, olha a humildade desses caras, o tamanho que esses caras são. E a forma como nós fomos recebidos, entendeu? Mas veio do que essa escolha deles de trabalhar com os artistas Eu locais? fiquei com essa dúvida também. Cara, eu não sei qual foi o critério de escolha. Nós sabemos que os artistas fora do nosso país têm esse carinho muito grande pelo país, né? Eu acho que essa turnê agora que teve da Dua Lipa, eu acho que não tem uma explicação maior dela fazendo discurso em português, de convidar Carlinhos Brau, Caetano, inclusive no show do Rio, não estava no script, ela botou uma banda de pagode para abrir o show dela, entendeu? Eu tô falando uma interpretação minha, eu não sei qual foi o critério, mas aqui em Brasília já era uma banda que eu fiz parte, em São Paulo já era outra, e foi uma coisa assim muito rápida. Alguém da produção... tem o cara que toca lá na época eu tava tocando com Só Pra Contrariar, né? Então tem o lance do cartão de visitas. Isso é muito legal. De você fazer parte de uma banda de renome nacional, internacional, como são eles. Chama aquele cara que toca lá e não sei o quê. E foi tudo muito rápido, né? Tipo assim, ligaram meio que em cima da hora e daqui a pouco... o acesso é por aqui no estádio e vamos fazer o show. Aí. Então assim, é até legal você estar me perguntando isso, porque... Além de eu não saber como é que me encontraram, tem o lance também de não saber qual foi o critério. Mas foi um critério que eu achei super bonito e super generoso da parte deles. E uma experiência que eu carrego até hoje pra mim. E fui recebido com essa humildade que a gente tá falando. E ao mesmo tempo, eu como músico fui como preparado para poder... atender ali o serviço que foi me dado. Eu perguntei porque... Pode falar. Eu perguntei porque, pra mim, esse ponto de humildade tem um outro lado também, além da música, assim, que é quando você não enxerga ou dá valor pro impacto que a sua música tem nas pessoas. Eu acho que essa é uma das maiores faltas de humildade, assim, você tá ali olhando só pra você, pô, sou fodão, tô tocando pra cara, né, gritou, virei as costas e fui embora. Cara, eu me amarro, por exemplo, quando a gente tá tocando, o Pedrinho tá cantando e tem alguém chorando, eu fico, caraca, que animal isso, velho. Então, acho que quando as pessoas não dão valor pra isso, do impacto que da sua música, tá gerando nas pessoas, eu acho que tem muito dessa vaidade, assim, do ego, sabe? Toda vez que chega uma mensagem pra gente, pô, cara, eu tava num momento muito difícil e eu conheci o trabalho de vocês, cara, agora eu amo pagode por causa disso. Cara, eu acho muito animal isso. E quando você passa a não olhar pra isso, eu acho que você tá perdendo... Cara, o que tem de mais bonito na música, assim, que é o impacto que você gera nas pessoas, sabe? Então eu levo muito pra esse lado, na parte da humildade, assim. Você me permite fazer um comentário? Claro. Eu já tô trabalhando profissionalmente com música há mais de 2 décadas, né? Estou com 40 anos e trabalho recebendo cachê desde os 12. Eu venho de uma família de músicos. Comecei ali com a música ali por volta de uns 5, 6 anos de idade. Eu demorei um pouco, já recebendo muito bem, já estando bem relacionado aqui em Brasília, eu demorei um pouco a entender o que é viver de música e viver para a música. E por que eu estou te pedindo essa permissão aqui, com muito respeito à sua fala? Porque o músico, ele
ele acha que o de e o para são a mesma coisa, quando na verdade não é. Entendeu? A gente tem que mudar o nome do nosso quadro, então. Viver para muito. Para Dá pra evoluçãozinha. Mas, ó, o que acontece? O músico que ele vive para a música, o músico que ele vive para a arte, é esse cara. Uhum. É esse cara aqui. É esse cara. Aqui, ó. É o que ele disse. É essa preocupação. Cara, a música, ela tem vários braços, ela tem vários nichos e ela tem várias disciplinas. Dentro da música, nós temos uma disciplina chamada musicoterapia. Uhum. A musicoterapia, ela praticamente resgata as pessoas que estão mortas. Então você pega um idoso que tem Alzheimer, que ele não sabe nada que está acontecendo, você começa a fazer um tratamento com música, essa pessoa começa a interagir, essa pessoa começa a falar. Você entende que isso é viver para a música? Você entende o que eu estou falando? Porque a pessoa entende que isso é uma missão. Uhum. E é muito mais do que, às vezes, o cara que está só preocupado com o ego, com o tocar, com o ir embora. E às vezes o cara também só tá preocupado em fazer aquele show para pagar o boleto da segunda-feira. Uhum. Aí esse cara, ele virou o quê? Esse cara virou um operário. E aí, devido às proporções e com todo o máximo respeito a todas as profissões, cara, vai trabalhar no escritório, você tá no lugar errado. Não é sobre isso. Uhum. Entendeu? Então, eu te pedi essa permissão porque é muito legal explicar para as pessoas que quando nós músicos saímos de casa, nós temos uma missão. Uhum. Nós temos uma missão de transformar a vida das pessoas. Nós temos uma missão de curar pessoas. Uhum. A música, cara, é a arte mais próxima de Deus. É muito bonito quando você vê um quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, mas coloca uma música pra tocar, cara. A sua sensibilidade, o seu corpo, arrepia o coração, as lembranças são outros movimentos que causam dentro de você. Uhum. Entendeu? Então, a pessoa que sai de casa entendendo que, cara, eu estou vivendo para a arte, é aquilo que eu falei, nós estamos vivendo em função da música. Então, depois vem as outras coisas. Depois vem o aplauso, depois vem o dinheiro, mas a missão, ela vem em primeiro lugar. Então, quando você entende que você está vivendo para a música, cara, você sai de casa feliz da vida, você sai de casa doido para chegar naquele palco, Uhum. doido para poder ver uma pessoa se emocionar, como você falou do seu vocalista, doido para poder transformar uma vida de uma pessoa, doido para que nós, jovens, possamos de alguma forma influenciar crianças, adolescentes e outros jovens a ter uma profissão digna, que é a profissão de ser músico. Então vocês entendem que tem uma diferença muito grande, porque às vezes o cara, ele entra nesse mundinho dele e ele acaba não fazendo com que a missão ela se inicie. Às vezes a missão já é abortada dessa forma, entendeu? Eu fui chamado não, eu sou artista da Cássio, né, que você falou. E aí eu fui chamado para ser apresentador de podcast da Cássio. Olha aqui. E aí, cara, eu recebi o Moisés Alves, que é um dos grandes trompetistas do país. O Alexandre Pires é fã do Moisés, que é mais conhecido como Paraíba. Assim, quase todos os DVDs você vê lá o Carequinha tocando, que é o Paraíba. Cara, é um cara que tem uma carreira, não tenho o que falar. E ele falou uma coisa no podcast que foi o seguinte: ele foi visitar um amigo na Asa Norte pra ouvir música. Tava ouvindo vinil. E aí ele levou o trompete e ele tá lá ouvindo música com o colega dele, e aí o Paraíba fala assim: cara, teve um determinado momento que do nada me deu um estalo e eu precisava tocar. Eu tava dentro do apartamento do cara, aí ele pediu autorização: cara, eu posso ir ali na janela tocar um pouquinho, porque me deu um negócio aqui agora. E aí, ó, um ensinamento que eu aprendi com o Paraíba: bicho, músico tem que tocar quando ele tá com vontade, cara. Coloca pra fora. Não importa onde você esteja, entendeu? Músico tem que tocar, coloca pra fora. Se tem uma coisa que tá gritando ali, coloca pra fora. Ele até deu um exemplo da analogia quando você tá com sede. Quando você tá com sede, você bebe uma água, você não mata, você não se sacia. A mesma coisa é isso. Ele falou que ele estava ouvindo música ali, cara, e de repente ele sentiu essa vontade de tocar. Aí ele foi até a janela do colega lá na Asa Norte e tocou umas notas no trompete.
aquilo ali durante aqueles prédios, né? Aquele condomínio ecoou, né? Aquele reverb natural. Beleza, toquei. Bebi minha água. Agora eu saciei minha vontade. E voltaram a ouvir música. Cara, daqui a pouco bateu uma pessoa na porta lá do apartamento do colega dele. Aí ele falou: era você que tava tocando aí agora? Ele: não era eu não, era o meu amigo que eu tô recebendo aqui. Aí ele: por quê? Ele falou: não, porque é o seguinte, eu tava subindo agora pra me suicidar e ia me jogar lá do último andar. Caramba. Mas na hora que eu ouvi o trompete que saiu desse apartamento, aquilo tocou no meu coração e eu senti que não era o momento pra eu tirar minha própria vida. Nossa, que animal. Irmão, isso é missão. Isso é viver para a música. As outras coisas, elas vêm depois. Você entende o tanto que isso é forte? O que você falou é tão bonito. Eu te peço com todo carinho essa licença de poder fazer um adendo ao seu comentário, porque as pessoas precisam entender que a nossa profissão é uma profissão tão bonita. Cara, Deus, ele escolheu assim os dons. Eu vou dar o dom pro Vini, eu vou dar o dom pro Quinho, eu vou dar o dom para essas pessoas, e essas pessoas, elas irão transformar vidas e elas irão salvar vidas, assim como foi o Paraíba. Então, esse entendimento, eu demorei um pouco para entender. Então, hoje, eu saio da minha casa para fazer música, mas primeiro eu saio para me divertir. Bicho, eu posso estar cansado, cara, mas eu estou me divertindo. Aí depois vem o cachê na conta, aí depois vem um aplauso. Mas estar ali, fazendo aquilo como uma missão e poder me divertir com a minha profissão digna, isso para mim é o que faz realmente me mover dentro do que eu me proponho a fazer, que é fazer música. Cara, incrível. E até trazendo um relato de um pouco antes do que você falou, na verdade um pouco antes, mas tem tudo a ver com isso, né? Que você falou de uma pessoa com Alzheimer e tal. E assim, eu sempre tive um trabalho, sempre não, mas durante muito tempo eu tive um trabalho em lar de velhinhos, né? Muitas vezes para tocar e tal. E o poder que a música tem é um negócio muito bizarro. Porque eu começava a tocar, assim, eu não canto, né? Mas geralmente eu levava alguém para cantar, né? Era um negócio assim bizarro. A gente começava a tocar uma música e a pessoa, sei lá, com 90 anos, já não lembrava nem mais o nome dela, ela conseguia cantar, cara. É um negócio assim que é muito bizarro isso. E assim, é igual eu tô te falando, tô te trazendo um relato de uma coisa que eu vi, não foi uma pessoa falando ali no Instagram. Eu vi a pessoa cantar. Então, assim, é um relato que corrobora totalmente com aquilo que você tá trazendo pra gente. Cara, música é missão. É o que o Quinho disse aqui, sabe? É isso aí que importa pra gente. Sim. É o sorriso, é o choro, é a transformação. Músico, se você não tá preocupado com isso, desculpa, irmão, reveja seus conceitos e veja se realmente você tá no lugar certo. Porque é muito mais do que só tocar um acorde, cantar e ter um rostinho bonito. É transformação. E é assim que eu vivo hoje, cara. Eu vivo hoje desse jeito. Às vezes a gente que tá em estúdio produzindo, às vezes a gente fica por dias, horas e semanas fazendo arranjo ou gravando uma música. Mas, cara, é porque tem tanto amor, cuidado e dedicação e a gente quer que de alguma forma aquilo toque no coração das pessoas para poder transformá-las, entendeu? Aí quando você falou dos artistas que eu perguntei, porque eu acho que é isso, não sei, mas eu chutaria que é isso. Quando ele coloca os músicos daqui, eu acho que é uma forma deles se aproximarem com o público daqui. Eu acho tão bonito quando vem aqueles grandes festivais que o cara manda uma mensagem em português ou pega uma música brasileira que todo mundo gosta e o cara faz um esforço do caramba pra tocar aquilo. Eu acho bonito porque, cara, ele tá devolvendo pro público aquilo que ele tá recebendo. Exatamente. Cara, exaustivamente. Então eu acho muito bonito isso, quando um artista tem um olhar pro público, sabe? Não só pra ele, assim. Olha aí, olha isso. Isso é lição. Super bonito, é isso. É isso, cara, com certeza. Eu acho que eu imaginei que fosse isso, assim, porque eu acho muito massa, cara, quando vem um artista de fora, os caras nem que estejam lendo, assim, fazem questão de falar em português, aí, pô, tu tá lá, tu é fã do cara, o cara tá falando a minha língua, aí tu já, tipo, cara, vira algo muito maior, né, do que só o espetáculo que você tá curtindo, cara. O cara tá olhando pra você, então... Isso é muito forte. E até viralizou recentemente, talvez não tão recentemente assim, não posso estar com um lapso temporal meio desregulado, mas o Bruno Mars, se não me falha a memória, ele veio ao Brasil, né? Há um tempo atrás. E viralizou um vídeo do tecladista dele, acredito que o diretor musical, fazendo Cheio de Manias, e assim, não era só
o Cheio de Manias. Era o música, Cheio de né? Manias com arranjo do Raça Negra ali mesmo. Não era só, vou fazer o solo aqui, não. Ele fez, porque tem uma introduçãozinha de piano, aí ele executou essa introduçãozinha, fez o solo e a galera veio cantando com ele, e aí, pô, aí não tem como não ficar conectado, né? Nossa, Com certeza, tá vendo? Massa É demais. transformação, a gente se sente... Pô, a gente se Visto, sente... né, cara? Parece que tá olhando pra... Exatamente. Exatamente. Assim foi também quando da outra vez ele fez Evidências. Teve isso mesmo. Entendeu? Verdade. Então é muito bonito esse cuidado. Isso que você falou, que foi... Pois, essa é a lição do nosso podcast. Fechamos o podcast com chave de ouro. E aí, tá satisfeito Ó, com o papo? Não que eu tô aprendendo pra caramba com esse cara aqui, velho. Como é que eu não estaria satisfeito? Ó, e se você não estiver satisfeito, você tá enganado, viu? Então aproveita pra dar uma curtida, né, nesse episódio, tá legal pra caramba. Curte aí, galera. Curte o aí. episódio, manda pra quem você acha que faz sentido. E é aquela coisa, né, Vinícius? Se alguma frase desse cara aqui que eu admiro pra caramba, eu tô conhecendo hoje pessoalmente, mas, cara, já tô Obrigado, fã. irmão. Se alguma coisa que ele falou fez sentido pra você, escreve que a gente vai mandar um cupom de desconto de 50% no nosso e-book. É isso? Já tá atualizado. Né? Já tá atualizado. Meu irmão, obrigado, cara. De Cara, verdade. eu que agradeço. Mais uma vez, reitero aí todo o carinho que eu tenho por você. Já te conhecia bem antes de você me conhecer. Assim, não só pela gente tocar o mesmo instrumento, né? Não só por conta disso, mas porque eu sempre vi em você essa aura, esse cara, sabe, que expira humildade, um cara que, sabe, traz aquela leveza. Você chega, é uma pessoa que a gente quer estar perto, quer estar conversando. Toda vez que a gente se encontra, se deixar, a gente fica o dia inteiro falando. Então, assim, reiterando a nossa gratidão aqui de te receber e, cara, torço para que cada vez mais a sua carreira cresça mais e que você possa estar nos grandes palcos e em todos os lugares que possa fazer da sua vida cada vez melhor. Obrigado, meu irmão. Pô, Vini, obrigado. O cara me deixou emocionado aqui. Obrigado de todo coração. Acreditem, quando você me fez o convite, eu fiquei muito feliz e muito agradecido. Rolou um namoro aí, porque você me pediu uma outra data e não deu certo, mas que bom que deu certo. A última vez que vi o Quinho no palco tem poucos meses agora no show da praia, né? Legal. Junto com Só Pra Contrariar, e que é uma banda que faz parte também da história da música de Brasília, né? Da música brasileira, que é o Clima de Montanha. Então, eu quero dizer da minha alegria de poder fazer parte. Eu espero que de alguma forma eu possa ter levado até a audiência de vocês e para vocês também algumas das minhas experiências e das coisas com que eu também acredito e que deram certo, mas também estou aqui hoje na missão de aprender com vocês. Então a gratidão, a felicidade é toda minha. Espero que vocês tenham sido respondidos aí das perguntas que vocês fizeram. Não, com certeza. Eu tenho outra certeza. Eu acho que a galera que tá do outro lado da tela quer saber mais de você, quer te acompanhar. Então deixa suas redes sociais aí, onde é que o pessoal te encontra. Claro. Olha, quem estiver aí no Instagram, a escrita do meu nome é um pouco diferente, então vou soletrar aqui. Claro. É @GREEJR, né? Gregory Júnior. E você também que quiser conhecer mais sobre o meu trabalho e também, enfim, falar de música comigo, você pode acessar o meu site, que é o www.gregoryjunior, aí é o nome por extenso mesmo, gregoryjunior.com. E eu também estou nos streams, é só colocar meu nome, enfim, faz uma busca lá no Google que vocês vão encontrar muita coisa. E o do podcast com a Cássio? Tem também? Podcast da Cássio tá no YouTube, Cássio Convida. Nós gravamos... bom, eu como entrevistador, né, estando aí desse lado de vocês, foram 3 episódios, eu acho. E quem estava ali também na parte dos bastidores era a minha produtora de áudio e vídeo, que é a Fusion. Então eu participei tanto como apresentador, mas também depois tirei a roupa do apresentador e fui para a função de bastidor. Né? Então nós gravamos aí 6 episódios. Comigo apresentando foram 3. E eu acho que tem um episódio que eu fui entrevistado também, é verdade. Fui entrevistado pela Mari Jacinto, que é uma querida, uma grande amiga também, é da família Cássio, né? Hoje toca com a Ana Vitória. Então agora eu lembrei, foram 3 episódios apresentando e 1 episódio entrevistado. Legal. É isso, então galera que quiser conhecer também, é só procurar no YouTube, Cássio Convida, tem esses podcasts
enfim, o lance do podcast que eu estava falando com os meninos é uma oportunidade e uma confiança que chega até a casa de vocês extremamente gratuita. Vocês não pagam nada por isso. Então, paga sim, você tem que curtir. É só curtir e compartilhar. Seu pagamento é esse. Galera, tem pagamento mais fácil que esse, né? Por favor, vamos compartilhar e curtir o que tem de bom e de melhor com o que eles estão fazendo. Mas o que eu quero dizer é que é tão bonito hoje ter esse movimento do podcast que dá acesso para que nós possamos ter a oportunidade de aprender alguma coisa com pessoas que a gente até então não tinha esse tipo de acesso. É tão legal você receber aqui um convidado e ouvir da própria boca dele como que aconteceu aquela situação, entende? Que até então a gente fica sempre nas lendas urbanas, porque eu ouvi, porque não sei o quê, entendeu? Então, essa oportunidade que vocês dão para nós artistas e também nós que somos a audiência, que também compartilha e curte e assiste, é de uma grandeza tão grande, né? Então a gente tem informação rica, com excelência, de forma séria, gratuita, obviamente, vindo com a curtida e com o compartilhamento, né? Dizem que tempo é dinheiro. E você não gasta nem tempo para pagar pra gente, é só um cliquezinho rapidinho. Galera, então vamos valorizar o trabalho que os meus amigos Vinho, Quinho e o Viver de Pagode estão fazendo, porque é sempre em prol dessa nossa profissão tão bonita e em prol da nossa classe, né, que são os músicos. E, obviamente, só não curte, só não compartilha, só não aprende quem não quer, porque a informação tá dada aqui para vocês, sempre com muito carinho, o trabalho sério que eles estão fazendo. Você resumiu de forma interessante assim, o que é o nosso podcast, porque a gente quer dar luz pro bastidor. Acho que quando você tem acesso a um artista, normalmente você tem acesso ao palco dele, né? Verdade. No máximo no Instagram, que você tem algo lá mais pessoal, mas você tá sempre vendo algo que está sendo projetado, o palco dele. Então a ideia do nosso podcast é trazer a galera aqui para contar um pouco do bastidor e fazer você tirar lições importantes para também chegar lá e daqui a pouco ser um dos nossos convidados para estar aqui também. Legal. Bora pra cima, obrigado pelo episódio, foi incrível. Assistam os episódios anteriores. É isso, até a próxima, valeu. Valeu, galera, música sempre. Pô, que episódio maneiro, eu gostei muito, Vini, e você? Foi incrível, muito bom. Show de bola. E é o seguinte, a partir da próxima segunda-feira começa uma série nova de episódios aqui no nosso canal do Pode Viver de Pagode, Vini. Vai ser um formato bem diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser um formato onde você vai tirar lições práticas para já aplicar nesse próximo ano de 2026. Então, desde o comecinho de janeiro, você já vai conseguir aprender um monte de coisa legal para você pegar a sua banda do nível que ela tá hoje e chegar no próximo nível. Bora começar 2026 com o pé direito e bora pra cima. É isso, então não perde tempo, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você já receber a notificação do próximo episódio que tá, incrível. Bora!